São 6 horas e 47 minutos, quarta-feira é dia de Bruno Caraza no Viva Voz. Boa noite, Bruno. Boa noite, Vera. Boa noite, Débora. Boa noite para você, ouvinte, que está com a gente aí, fim de tarde. Ei, Bruno, adoro esse ei do mineiro. Ei, é muito bom, né? Já denuncia de cara, né? Já denuncia de cara. Ô, Bruno, nessa semana de um monte de votação, algumas até inesperadas no Congresso, o governo acabou conseguindo um acordo para viabilizar o orçamento e para, enfim, não passar mais um ano sem que ele seja votado até o recesso. Também isso interessa para deputados e senadores, porque permite ao governo começar a gastar desde a largada de 2026. Isso acabou ficando bom para todo mundo? Ficou ótimo para todo mundo, né? A conveniência, né, Vera? Quando a gente olha historicamente, quase nunca isso acontece, né? Eu até fiz um levantamento lá para o Jornal da Globo, segunda-feira, sobre isso. Eu peguei os últimos 30 anos, só 2 vezes o orçamento foi votado e sancionado antes da virada do ano. Nos outros, ele sempre foi aprovado no decorrer, a maior parte das vezes ao longo de janeiro, né, na convocação aí extraordinária, mas em alguns casos, igual nesse ano, o orçamento só foi sancionado com 100 dias de atraso, foi em abril, né? Então, isso provoca... Aqui no Brasil não é igual nos Estados Unidos, né? Lá tem o famoso shutdown, né? Que paralisam realmente as despesas do governo, os programas governamentais, os pagamentos para servidores. Aqui no Brasil a regra não é tão rigorosa assim, mas a gente tem uma regra de represamento das despesas, né? Varia de ano para ano, mas em geral o governo só pode gastar uma parcela do que ele gastou no ano anterior, e isso num ano eleitoral não é nada bom, né? Até porque o ano eleitoral também tem outras travas que vêm da legislação eleitoral que vedam alguns tipos de contratações, de pagamentos, quando a campanha eleitoral começa. Então, tanto o governo quanto deputados e senadores, inclusive os de oposição, fizeram aí um grande acordo agora nesse final de ano para aprovar logo o orçamento, para o ano já virar com tudo funcionando, para o governo liberar os recursos, tanto para os programas do governo quanto para as emendas, que é o que realmente interessa aí para os parlamentares que estão de olho também na sua reeleição. Então foi um grande acordo, vamos começar o ano com o governo podendo gastar aí conforme o planejado. Aí, Bruno, o governo conseguiu aprovar o corte de 10% nos benefícios fiscais e o aumento da tributação sobre as bets e sobre as fintechs. Ajuste fiscal pelo aumento da receita. Cadê o controle de gastos? Débora, acho que tem 2 pontos aí, né? Um positivo, realmente o Brasil ele tem um volume muito grande de benefícios fiscais para empresas, para vários grupos sociais. Então a gente precisa rever essa política de incentivos do governo. Então é uma medida positiva de colocar uma trava, de buscar uma redução. Se vai ser implantado aí é uma outra história, né? Porque os lobbies são muito poderosos, mas é uma medida positiva. Mesma coisa em relação às bets, houve um crescimento muito grande dessa atividade, até um problema social que a gente tem no Brasil. E no caso das fintechs, você está aí nivelando o jogo entre fintechs e os bancos tradicionais. Então são medidas na direção correta, mas que vão aumentar aí a carga tributária desses setores. O lado ruim, que foi o que você mencionou, é que o governo continua apostando na estratégia de aumentar a tributação e não encarar o problema dos gastos. Inclusive, nessa proposta orçamentária, o governo conseguiu aí mais algumas burlas aí a essa necessidade de controle de gastos, né? Uma delas foi a autorização do Congresso de não buscar o centro, o superávit, né, que é de 0,25% do PIB, que é o que está na lei, está previsto no arcabouço fiscal. O governo conseguiu autorização de mirar a parte de baixo, né, na margem de tolerância,
o que, na prática, é uma redução da meta de superávit, então é uma medida ruim, e o governo conseguiu várias formas também de isentar despesas dessa meta de superávit. Então, entrou aí o pagamento de precatórios, o prejuízo de 10 bilhões aí dos Correios, entrou também investimento das Forças Armadas, a ajuda para as empresas afetadas pelo tarifaço, somando tudo, educação, alguns gastos de educação e de saúde. Então, somando isso daí, já dá mais de 90 bilhões de reais que o governo deveria cortar de despesas para alcançar a meta e conseguiu essa autorização para não fazer. Então, mais uma vez, o governo consegue tirar aí da meta várias despesas importantes para não ter que encarar o corte de gastos e cria novas tributações sobre alguns setores da economia. Então, é a velha receita que vem sendo seguida desde o início do governo Lula. A gente, quando tem o Bruno, acaba aproveitando para esclarecer todos os assuntos ligados à economia. E ontem teve pesquisa Quest, que mostrou uma leve melhora no bom humor da população com a economia. E me chamou a atenção, e eu estava conversando com o Bruno aqui quando a gente estava combinando os temas, o fato de um projeto se sobrepor, inclusive, à reforma do IR, como um projeto muito aprovado, segundo a Quest, que é a ideia da energia elétrica subsidiada, né, de luz mais barata para quem tem uma renda menor. Eles são projetos que entram na mesma raia, correm na mesma raia dessa questão da justiça tributária ou da redução das desigualdades. E eu estava perguntando para o Bruno, dessa vez, essa redução da conta de luz, ela é mais sustentável do que aconteceu no governo Dilma no passado, Bruno? Vera, foi muito bem, você olhando as minúcias aí, né, das pesquisas e muito bem apontado por você, observado, né? Realmente o apoio foi maior para essa política de isenção da conta de luz, um apoio de 75% dos entrevistados contra 69% da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Eu vejo esse resultado. Os dois programas, eles têm a mesma lógica, que é isentar para quem ganha menos e aumentar a cobrança de imposto ou a tarifa para quem ganha mais, né? É um caso diferente do que foi lá atrás no governo Dilma, por exemplo, que houve uma intervenção muito forte no mercado de energia, que acabou penalizando as empresas. Então, a Dilma meio que na canetada reduziu a conta de luz para todo mundo, mas isso acabou afetando as empresas do setor, que passaram a investir menos e depois a gente quase correu um risco de um apagão logo depois. No caso dessa política do governo que foi aprovada nesse ano, a proposta do governo é aumentar a isenção para quem ganha menos e aumentar a tarifa para quem ganha mais. Então, o governo está isentando as camadas mais pobres e aumentando a tributação sobre a classe média e as empresas. É a mesma lógica do imposto de renda. Isenta para quem ganha até R$5 mil, aumenta para quem ganha acima de R$50 mil. Então, são duas apostas do governo e eu acredito que esse apoio maior para a política de isenção da conta de luz tem a ver com dois fatores, né, que tem a ver com essa questão da desigualdade, né? Primeiro, a gente tem uma população de baixa renda que já estava isenta da cobrança do imposto de renda, então não foi beneficiada com essa política, e a gente também tem uma informalidade muito grande na sociedade brasileira. Então, uma pessoa que tem renda informal, ela não declara o imposto de renda, então ela também não foi abarcada. Então, acredito que o apoio à política de isenção da conta de luz tem o maior apoio da sociedade, porque aí pega todo mundo, inclusive as pessoas mais pobres pagam conta de luz, né? Matou a charada, nem o governo estava esperando isso, foi ali uma surpresa até para eles. Obrigada por hoje, Bruno. Tchau, pessoal, até semana que vem, um abraço.